Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e nesse sábado, final de semana de clássico, amanhã tem clássico Botafogo e Fluminense lá no Engenhão, mas vamos falar sobre mercado do Fluminense, né? Alguns jogadores interessando times do Brasil aqui, a gente vai falar da saída de um jogador do atacante Lelê, a gente vai falar sobre a coletiva do Savarino, onde o Savarino vai jogar no Fluminense, acho que ele deu pistas ali na coletiva de ontem, e falaremos também sobre, existe a possibilidade de card no Flu, ou a torcida do Fluminense tá maluca, né? Ele tá de saída lá do Galatasaray, mas isso aqui a gente fala no vídeo logo após a vinheta, tá? Roda a vinheta aí, Lucas, vamos começar esse vídeo de sábado. Antes de começar, só vou fazer aquele pedido para você, por favor, se inscreve no canal se você não está inscrito, clique em inscreva-se aqui e deixa o like se você já é inscrito para o YouTube entregar para mais gente, mostrando que você gosta do nosso trabalho, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e tem vídeos sobre o Fluminense praticamente todos os dias aqui, além de live de segunda a sexta para a gente trocar uma ideia ali de torcedor para torcedor, né? Hoje é sábado, por acaso hoje eu tô livre, não vai ter live, vou dar uma descansada, tá bom? Até porque amanhã é dia de clássico, dia de Fla-Flu, dia de estar lá no Engenhão, dia de Fla-Flu, ó. Quem dera, aí é mais fácil ainda, né? Mas dia de Fluminense e Botafogo, na verdade Botafogo e Fluminense lá no Engenhão, e estarei lá pelo Jornada junto com a equipe para transmitir o jogo para vocês. Enrolei muito, vamos falar sobre as notícias desse vídeo, né? Começar falando sobre a coletiva do Savarino ontem no CT Carlos Castilho, só um comentário, né? Ele falou sobre vários assuntos, ele foi perguntado, tem no Jornada a coletiva completa, caso você queira assistir, lá Jornada KTO 1902, mas um detalhe que eu acho que vale a gente comentar aqui, e que é onde eu estava mais curioso, né? Ele fala sobre Botafogo, sobre estrear contra o Botafogo, sobre morar no Rio de Janeiro, perguntam sobre a negociação, e aí resposta que a gente está esperando normal, né? Ele não bate no Botafogo em nenhum momento, ele fala sobre os dirigentes que tem que perguntar para ele sobre a saída dele, não para ele, não tem nada demais, pelo menos eu não achei, mas ele fala sobre, quando ele é perguntado sobre a posição que ele gosta de jogar, a posição que ele joga no Fluminense, que ele vai jogar no Fluminense, ele diz, eu sou um jogador que consegue jogar nas 3 posições, esquerda, central e na direita. Quase toda a carreira joguei na direita, no Atlético Mineiro principalmente. Para quem acompanhou os vídeos que eu falei aqui do Savarino, o Savarino no Botafogo era um cara muito mais central, era um meia muito mais centralizado ali, como se fosse no Fluminense ele ia brigar com a Costa. Mas no Atlético Mineiro, o mapa de calor dele, eu cheguei a botar aqui em alguns vídeos, era assim, é um John Arias. Era um cara que jogava muito encostado na lateral e que cortava para dentro. Então, é um jogador que caberia muito nesse esquema do Fluminense. Estarei sempre preparado para jogar em qualquer uma. Venho treinando com o treinador nas 3. Estarei sempre preparado. E a outra que ele diz eu não tenho problema com isso, porque ele perguntaram, só para explicar, ele perguntaram sobre recompor a defesa, que é uma preocupação quando ele vai entrar, se ele entrar tanto no lugar do Serna quanto no lugar do Canóbio, é uma preocupação da torcida a recomposição dele, porque são 2 jogadores do Serna e do Canóbio que recompõem muito bem, né? Então ele diz, eu não tenho problema com isso, se tem que me cobrarem, vou fazer e treinar ainda mais. Toda a minha carreira joguei de extremo pela direita, ou seja, ele reforça de novo essa parte. Assim como atacava, tinha que fazer a recomposição. Isso é falando com o treinador o que tenho que fazer, como posso ajudar o clube. Pouco a pouco, me adaptando ao que o treinador quer. Aparentemente, pelas 2 falas dele nessa coletiva, ele deixa claro que ele não tem problema em jogar aberto na direita, que era uma preocupação do torcedor do Fluminense, porque a informação que a gente tinha é que no Botafogo ele não rendia bem jogando aberto, não gostava de jogar aberto, mas ele performou também muito bem, né? Porque pelo Botafogo ele vai muito bem pelo centro em 2024, mas ele performa muito bem no título brasileiro da Copa do Brasil do Atlético Mineiro jogando pela direita. E analisando o começo de temporada, eu acho que é onde ele mais se encaixaria nesse momento. Se hoje eu tenho um jogo importante, claro que é um começo de temporada, tá rodando todo o elenco, tem que pensar na parte física, mas se hoje eu tenho um jogo importante, pelo começo de temporada do Serna, pelo começo de temporada do Canóbio e do Lúcio Acosta, é Lúcio Acosta centralizado, Serna na esquerda e Savarino na direita. Se o Savarino render, né? Até agora a gente viu muito pouco, mas acho que tem potencial muito para brigar pela titularidade. E essas coisas vão variar, tá? No final do ano passado eu diria que o Savarino pegaria o lugar do Serna, botando o Canóbio para a esquerda e o Savarino para a direita. Mas o Serna vive um momento melhor. E isso é bom, é normal. Vai ter momento que o Savarino vai render mais, vai ter momento que o Savarino vai render menos, vai ter momento que o Canóbio vai render menos, vai ter momento que o Serna vai render menos, vai ter momento que o Acosta vai render menos, e é importante a gente ter essas opções de jogadores. Espero que o Santos também continue bem, apesar do último jogo não entrou tão bem ali contra o Grêmio, mas que ele venha jogar bem
para ser mais um reforço, a gente poder rodar esse elenco ali, ter opções, porque vai ter jogador machucado, vai ter jogador tomando cartão amarelo, vai ter jogador expulso, isso a gente precisa ter elenco, né? Agora vamos falar sobre elenco, um jogador de saída e alguns jogadores chamando atenção e interesse de times brasileiros, tá? Antes da gente começar a debater sobre Icardi no Fluminense, se existe essa possibilidade, se não existe essa possibilidade, a gente vai falar sobre alguns jogadores de saída, né? Informação ontem do GE, do Marcelo Neves, que o Fluminense encaminha empréstimo de Lelê ao Pafos do Chipre. O clube carioca cederá o atleta com opção de compra ao término do primeiro vínculo, né? Então vai ser emprestado, no final do vínculo provavelmente tem a opção do time do Chipre comprar. O Lelê não deu certo, tá? Vamos aqui fazer uma análise rápida de Lelê. O Lelê tem 28 anos. O Fluminense contratou ele com 25 anos. Acho que é um desses jogadores estilo Keno que se destacam mais tarde na carreira, né? Para quem não sabe a história do Keno ali, ele se destaca, ele vira profissional aos 23 anos. É um jogador que fez dois bons campeonatos cariocas e eu achei que na época valia a pena. Então, assim, não vou criticar a compra. Era uma compra de o Fluminense pagou 4 milhões de reais em 5 parcelas de 800 mil. É um valor que no meio do futebol, apesar de ser muito dinheiro, 4 milhões no meio do futebol é conhecido como nada, né? A gente precisa ser bem sincero. Então achei que valeu o risco. O Fluminense emprestou para o Ceará, emprestou para o Atlético Goianiense e agora está emprestando para o Chipre. Desejo toda a felicidade do Lelê. A gente tem a informação que o Lelê é tricolor, né? Quando era novo já torcia para o Fluminense. É um cara que nunca... já me irritou em campo, mas nunca pela postura, então não desejo nenhum mal ao Lelê, espero que seja feliz e que jogue bem, que faça sua carreira, até porque começou a carreira tarde, que coloque dinheiro no bolso para conseguir a aposentadoria, tá? Só para deixar aqui meu desejo, mas a gente não podia ter o Lelê no elenco, né? Não cabe um time do Fluminense, não cabe o Everaldo também, mas o Lelê é um nível que não tem condição, infelizmente, de jogar no Fluminense, tá? Vamos lá, ou felizmente, né? Porque o Fluminense está no nível melhor. Tem informação também sobre o Davi Schwindt, o zagueiro, o jornalista Iverson Fernandes deu a informação ontem à noite que o CRB sondou a situação do zagueiro Davi Schwindt do Fluminense, por enquanto apenas uma consulta. A intenção do clube era buscar um zagueiro pronto, mas de acordo com a direção não há recurso financeiro para isso. No mundo ideal, a gente poderia emprestar ou vender o Davi Schwindt e a gente trazer logo o Nino, mas assim, a diretoria está dando esse all-in que vai trazer o Nino, acho muito arriscado, já debatemos isso algumas vezes no pós-jogo da última partida, a gente debateu devido ao Freitas e as vaias no Freitas, já debatemos isso tudo aqui. Mas a diretoria disse que conta com 6 zagueiros, e nesses zagueiros está contando com o Davi Schwindt. Davi Schwindt e Loyola estão fazendo parte do elenco profissional do Fluminense nessa temporada, nesse primeiro semestre de 2026. Então seria contraditório o Fluminense negociar, né? Não é a informação que a gente tem, a informação que a gente tem é que o CRB sondou. Agora, o Davi Schwindt é certeza? Não, gente. O Davi Schwindt fez 2 jogos de Carioca do ano passado e fez 2 bons jogos ok, contra Bahia e Fortaleza na temporada passada. Acho que merece mais oportunidade. Eu tenho mais expectativa no Loyola do que no Davi Schwindt. Então, assim, também não mudaria minha vida se o Davi Schwindt fosse. Se me contassem que ele ia ser titular do CRB, ia ter mais minutagem, eu preferiria um zagueiro meu rendendo como titular, jogando a temporada toda, do que encostado aqui não tendo espaço. E aí puxaria o Gorgulho, não vai mudar minha vida também, puxaria o Gorgulho, que é outro moleque da base, mas a princípio não deve sair do Fluminense. Tá? E outro que não deve sair, e esse dá para se irritar, mas não vai sair, né? Informação do Lucas Mussetti, que cobre ali o Santos, colunista do portal UOL, ele botou: o clube do Litoral Paulista fez uma consulta ao Fluminense sobre a possibilidade de contratar o volante Hércules para a temporada 26. E a ideia do Santos era o quê? O Fluminense ainda está me devendo dinheiro. Devendo dinheiro não que está atrasado, né? Devendo dinheiro no sentido que tem parcelas a pagar ainda. Do Soteldo e do Nonato, e aí ele usar esse crédito dele para negociar o Hércules. Se eu perco o Hércules para o Santos por causa do Soteldo e do Nonato, eu até nem acho o Nonato ruim, mas assim, aí é loucura, né? Seria uma crise absurda e com razão. Então, assim, o Fluminense não vai ceder o Hércules, é só a informação que o Santos foi buscar essa possibilidade, né? Acho o Hércules, na minha opinião, Hércules e Martinelli, uma das melhores. E aí, no meu clubismo, a melhor dupla de volantes do Brasil.
espero que o Hércules volte logo. A informação que a gente tem é que ele deve estar à disposição contra o Botafogo para pelo menos começar no banco. Espero que ele volte logo, porque faz muita diferença ter Martinelli e Hércules na frente da zaga ali e saindo para jogar, que os dois têm muito potencial, né? Agora vamos falar da loucura do Icardi? É loucura, né? É loucura. O Icardi vem pro Fluminense, você gostaria? Quero ver os comentários de você nesse vídeo aqui, tá? Mas vamos falar sobre o Icardi agora. Vamos lá falar de Icardi. Torcedores, calma, tá? Nesse momento é importante a gente falar isso. O Fluminense tá atrás de um camisa 9. O Matheus Montenegro informou que seria um camisa 9 de peso, que ia buscar no mercado. A torcida do Fluminense está desesperada, porque hoje é dia 31 de janeiro e a gente acabou a temporada dia 14 de dezembro e a gente já sabe, até antes disso, que a gente precisava de um camisa 9. Então tá todo mundo desesperado querendo buscar esse centroavante aí na marra. E ontem à noite, informação da Turquia que o Galatasaray e Icardi romperam relações, que eles querem negociar o Icardi e contratar um novo atacante. E aí as redes sociais dos torcedores do Fluminense, principalmente no Twitter, tem gente chorando, emocionada, cravando que o Icardi vem. E a gente precisa lembrar, não tem nenhuma informação daqui que o Fluminense está negociando com o Icardi. Não tem nenhuma informação que o Icardi quer vir jogar no Brasil. Ele não fez carreira aqui. Então, assim, é um questionamento muito mais, é algo que surge muito mais de interesse da torcida do que de alguma informação. A gente não tem nenhuma informação sobre isso se você for buscar. O Icardi é viável, Phil? Financeiramente, o Icardi é um cara com passagem pela Inter de Milão, que é um absurdo o que ele faz lá. É comprado pelo PSG por 50 milhões de euros, não rende as 3 temporadas no PSG, é comprado pelo Galatasaray para ir para o futebol turco por 10 milhões de euros, e aí até aí 10 milhões de euros, estamos ok. A informação que a gente buscando ali, pesquisando na internet, é que o salário dele é em torno de 3 milhões de reais por mês, o que já seria um salário alto, mas o Fluminense pode pagar 3 milhões? O Depay ganha em torno disso, o Memphis ganha isso no Corinthians. Você acha que vale? Não acha que vale? O Fluminense consegue que o patrocínio master entre com alguma coisa? O Fluminense paga 1,5 milhão, o patrocínio master 1,5 milhão? A gente não sabe, teria que fazer toda essa análise, mas é um jogador de 32 anos. É um jogador, como eu falei, com números absurdos na Inter. No PSG não vai bem as 3 temporadas, mas no Galatasaray são 114 jogos nesses quase 3 anos que ele está lá, são 114 jogos, 70 gols e 23 assistências. É uma média de quase 1 gol por jogo. Acho que no Brasil sobra, tá? Sendo bem sincero. E assim, eu tô batendo nessa tecla muito. Fluminense, no ano passado, quem viu a live de ontem, do Jornada de ontem à noite, eu falo isso, né? A crise de camisa 9 no Fluminense extrapolou a bolha de torcida do Fluminense. É uma coisa que, assim, os vascaínos, os flamenguistas, os corintianos comentam isso. E o Fluminense, essa temporada parece ser boa do Fluminense, mas falta o 9, né? O 9 é fraco, não tem 9. Então, assim, a piada do chuta Everaldo, você vai jogar uma pelada, o cara não chuta, o torcedor grita chuta Everaldo. O companheiro dele grita chuta Everaldo, virou chacota. Então é uma pressão grande. Isso aliado à novela Hulk, de um mês de novela Hulk. O Hulk vem, Hulk não vem, galera emocionada no Hulk, achando que o Hulk ia chegar no Fluminense, dando certeza do Hulk. Tem 10, 15 vídeos aqui no canal sobre Hulk, e o Hulk não vem. Então o jogador que vai chegar no Fluminense vai sofrer uma pressão muito grande de camisa 9. Eu acho que se pegar uma aposta e o cara jogar 2 jogos e não fizer gol, a torcida vai tratar como bagre, a torcida vai reclamar. Então o Mauro Icardi eu acho que teria estofo para isso, para aguentar essa pressão da torcida do Fluminense. Seria uma contratação absurda. Agora, tem dinheiro? Não sei. São valores que eu acho que esse problema é até o menor, tá? Entre aspas, assim. Acho que é um jogador caro, mas acho que dá para fazer uma composição. Agora, o mais difícil, ele tem interesse de vir jogar no Brasil? A gente não tem essa informação. Então, assim, é algo que até agora não tem nenhuma novidade em relação ao Icardi e a gente precisa resolver logo a situação do nosso camisa 9, tá? Mas tenho certeza que se aparece o Icardi, a torcida ia ficar maluca, ia ser uma contratação muito forte e o Fluminense subiria muito de nível, até pensando nos adversários e como a imprensa trataria o Fluminense. Agora, não temos nenhuma novidade em relação a isso. Tá? Quero comentário. Você gostaria do Icardi?
a dúvida aqui, deixa aqui no comentário. Acho que eu sei a resposta, tá? Mas quero ler se você acha que é viável. Lembrando que futebol real não é videogame, tá? Não é só... Não, o Fluminense tem, falou que tem 10 milhões aí. O Fluminense tem Thiago Silva, que não tem mais o salário do Thiago Silva, e Marcelo dá para pagar o salário do Icardi, se juntar os dois. Então, não é assim, porque a gente precisa fazer o jogador querer vir jogar o Brasil, né? Dito isso, deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver mais alguma novidade, a gente volta com o vídeo aqui hoje, tá bom? E espero que o Fluminense contrate um camisa 9 e um camisa 9 bom. Se for o Icardi ou não, só quero que seja um 9 bom, que chegue fazendo gol, porque a gente não aguenta mais sofrer com a camisa 9, né?